intercede junto a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui reunidos hoje para rezarmos o entardecer com Maria. Hoje, quarta-feira, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Zé Carlos. Seja bem-vindo para este momento de oração, a Mãe Aparecida. Boa noite, Vera. Seja muito bem-vinda para esse momento de oração. E boa noite a você que reza conosco. Boa noite, Rose. Boa noite, Vera. Boa noite a você que reza conosco nesse momento. Iniciemos então com o Ângelus. O Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Temos mais a agradecer a Deus do que a pedir, né? Então vamos agradecer tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pedir também para que Ele nunca nos abandone. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então temos agora o Evangelho do dia. E o Zé Carlos vai proclamar para nós e depois vai dar uma explanadinha para ver o que é que o Senhor quer dizer para nós hoje com esse Evangelho. E o Evangelho de Mateus 10, do 7 ao 13. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então o mandato de Jesus hoje é esse. Para nós cristãos, em todos os caminhos por onde nós estivermos. Naquele tempo era específico, porque ele enviou os discípulos para a pregação. Mas hoje é mais abrangente, talvez. Seja na nossa casa, quando a gente vai para a escola, vai para o trabalho, faz uma viagem, em todos os lugares por onde quer que a gente vá, nós precisamos anunciar o Jesus com a nossa vida, com a nossa fala, com as nossas atitudes, com as nossas ações, porque ele diz aqui que o reino dos céus está próximo. E é verdade.
uma pessoa que é cristã, que é de Deus, que está próximo de nós, nós estamos bem próximos do reino dos céus, porque quem é cristão de verdade já vive o reino dos céus. Onde Jesus está é o céu, e aquele que ele anuncia leva ao céu também. Então, por isso que ele disse, o reino dos céus está próximo. E esse é o desejo dele, para que todas as pessoas sejam atingidas por esse reino dos céus, para que se torne um reino único. Aliás, o reino dos céus é único. Muitas vezes é a gente que não está nele, está em outros tipos de reinos, né? E aqui ele diz, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e por aí vai. Então são atitudes positivas que a gente faz durante a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa participação nas celebrações. Então nós podemos ajudar as pessoas. E isso cura. Às vezes a gente nem percebe, mas cura uma pessoa que está às vezes deprimida, que está meio para baixo, às vezes numa celebração, numa palavra, numa munição de uma palavra, numa reflexão, numa celebração, a pessoa sai melhor. Então começa um processo de cura. E às vezes até cura física mesmo, biológica. Ressuscitai os mortos. Aqui eu penso que ele não diz especificamente dos mortos que estão no cemitério, que morreram, mas são pessoas que estão fora de sintonia da vida, que não estão em comunhão com Deus, porque quem está fora da comunhão com Deus está morto. Pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente está desligado. É como aquele ramo da videira que foi cortado. Aí o fim é secar, né? Secar. Sem vida. E purificai os leprosos, a mesma coisa. Quantas lepras existem hoje no mundo, né? Pessoas feridas, machucadas por dentro, por fora, problemas familiares, enfim, tantas coisas que a gente vê por aí, que esse mundão está pregando ultimamente, né, nas televisões, as ideologias, tudo isso são lepras, são doenças, são demônios, são tudo quanto é coisa, e que a gente precisa de cura mesmo, né? Naquele tempo de Jesus, eles atribuíam quase tudo, principalmente as doenças, aos demônios. E às vezes não era demônio propriamente. Às vezes sim, tinha muitos possessos também, como hoje deve ter, mas especificamente são pessoas que não estão, eu gosto de falar a palavra sintonia, mas na verdade é comunhão com Deus. Não é um com Deus. E Jesus continua aqui no seu evangelho dizendo, de graça recebeste, de graça deveis dar. Então, se eu recebo a palavra, a Rose recebe a palavra, você que está nos ouvindo recebe a palavra, participa das celebrações, a gente erra, peca e tem cabeça dura, mas a gente confessa, comunga e vai melhorando a cada dia aos pouquinhos, é gradativo isso, mas aquilo que é de bom, a gente vai passando para as pessoas. E é de graça, porque a gente recebeu de graça. Isso é muito bonito, né? E aqui falando de maneira mais prática, ele diz assim, não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem túnicas. Quer dizer, se alguém for pregar numa cidade e começar a levar malas de roupa e tanta coisa como uma viagem longa, ele dificulta a sua pregação, a sua ida, a sua celebração, né? Se a gente for numa capela, por exemplo, fazer uma celebração, participar de um encontro e começar a se preocupar muito com a gente, levar um monte de coiseira, de tranqueira para atrapalha. Então Jesus diz para ser o mais simples possível, o mais desapegado possível dessas coisas. Tem uma passagem que segue nesse evangelho, que é a sequência, que ele diz assim, não cumprimenteis as pessoas pelo caminho. Aí eu ficava intrigado com isso, né? Mas não é, porque naquele tempo tinha todo um rito e um cerimonial quando se encontrava uma pessoa. Tinha que fazer uma inclinação, tinha que fazer tantos gestos. Então, se encontrasse 100 pessoas por caminho, e a pessoa saísse de manhã, e fosse cumprimentar essas 100 pessoas com o mesmo rito, uma por uma, ia dar hora do almoço e não tinha chegado no destino ainda, né? Não chegava nem até a tarde. Então não é como hoje, a gente faz um sinal de positivo, um bom dia, uma boa tarde. Tinha todo um ritual complicado e demorado. Então não é porque Jesus não quer que a gente cumprimente, é porque ia atrapalhar mesmo de fato, né? E aqui ele fala para
não levar 2 túnicas, nem bastão e tal. Então é isso, não ficar apegado a coisas, né? Apegado às coisas. Leva o que é necessário, a roupa, se tiver levar um lanche, alguma coisa. Isso para quem sai da cidade daqui, vai fazer alguma pregação fora, coisa desse tipo. Não se preocupar muito com o material, mas com o espiritual, né? E finalmente ele diz assim: se você chegar num povoado e tiver casa digna, quer dizer, pessoas que aceitam a pregação, pessoas que aceitam a palavra de Deus, entre, né? Se a pessoa aceitar, se a pessoa quiser receber a gente, fique lá. Existem alguns movimentos da igreja que fazem isso, eles fazem pregações fora da cidade, e muitas casas recebem com bom gosto, dão pouso, janta, né, jantar, café da manhã e tudo mais, né? Eu já ouvi relatos e testemunhos desse tipo, e tem uns que não querem nem ouvir a palavra. Então, digno é aquele que recebe a Deus, que tem a vida em comunhão com Deus, né? Isso é muito bonito. Ao entrares numa casa, saudai-a. Ao chegar, a paz do Senhor esteja contigo, a paz de Jesus, a paz de Deus, enfim, saudar a pessoa que está ali, né? Aí ele diz: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então, se for uma casa que recebe a palavra, que recebe a gente, um mensageiro de Deus, Deus derrama ali naquela casa, naquelas pessoas, a paz que vem do céu. Não é bonito? Muito bonito. E aquelas que não recebem, então aquela bênção, aquela paz que iria para as pessoas, volta para a gente, né? Então eu acho que é isso. Então, Zé Carlos, só pegando um ganchinho, aqui da nossa cidade, no começo do ano, teve de 9 a 12 pessoas que saíram também para essa pregação. Saíram daqui para Umuarama, ficaram ali, juntaram com pessoas de toda a nossa diocese e mais as outras, e saíram de 2 em 2. Mas não eram os 2 daqui, 2 da nossa cidade, era sorteado. Tinha um daqui, um de Londrina, um de não sei onde e tal, e foram para um lugar que eles também não conheciam. Levaram somente a Bíblia. Aí teve uns que foram recebidos nas casas, teve uns que não foram recebidos, dormiram no posto de gasolina lá no fundo, onde troca óleo, foi um sofrimento, mas voltaram maravilhados com o que viram ali. E também já avisando que na nossa cidade tem 2 equipes que fazem isso nas primeiras quintas-feiras do mês. Então, se bater 2 pessoas na sua casa para anunciar a palavra de Deus, se for da tua vontade, abra a porta, que ninguém vai falar de religião, vai falar do amor de Deus. Só para dar uma esclarecidinha, né? Porque se não bate palma lá, tem gente que está com a luz acesa, bateu palma, até apaga a luz para não receber a gente. Mas tudo bem, não tem problema não. Só que as pessoas conhecidas podem receber sem medo, que são pessoas de bem. É na liberdade, né? Na liberdade. Se não quiser, de boa. Então, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora, porque ela nos manda a fazer essas coisas, que até nesse friozão que está agora, a gente vai, tá? Então, agradecendo a ela por essa força, por esse mandato, nós nos consagramos à Mãe dizendo: ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Vicente Palotti, rogai por nós. Então, hoje, quarta-feira, temos a missa agora às 19h30, que é a missa dos falecidos. Venha participar, que ainda dá tempo. Amanhã, quinta-feira, não temos adoração, porque tivemos na quinta-feira passada. Quinta-feira que vem teremos. Teremos também às 18 horas, o entardecer, e todos os outros horários como de costume. Que já vai ser Corpus Christi, né?
Na outra? Na outra já é Corpus Christi, na quinta-feira que vem. Sim. Dia 19, eu acho que é. 19, Dia 19 é Corpus que Christi. sai pelas E saímos ruas, né? pela rua e não nos envergonhamos de mostrar o Cristo na rua. Sim, procissão, né? De preferência, né? E estamos todos convidados. Falamos mais a semana que vem sobre isso. Mas já vão se preparando. É feriado na quinta, né? A gente já se prepara para essa procissão, para os pãezinhos que a gente recebe depois e todas essas coisas. Sexta-feira é dia de Santo Antônio. Então, não nos esqueçamos de rezar para Santo Antônio. Eu falo que Santo Antônio é um santo que dizem que é casamenteiro. Mas ele é muito sortudo, porque ele casa todo mundo, mas ele permaneceu sorteiro. Tem sorte quem é sorteiro. Então, Santo Antônio. Quem quiser casar, aproveita o momento de aproveita pedir para e ele. Pede para ele. Pede para ele que ele está sempre disposto a ajudar. E assim por diante. Nós agradecemos a você que rezou conosco todo esse dia, todo esse tempo. Escutou um monte de coisa boa. Aproveite aquilo que é melhor para você, o que não é melhor vocês podem jogar fora, que não tem problema. O Senhor vos abençoe todos os dias. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, Vera. Boa noite a você que rezou conosco. Que Nossa Senhora continue te abençoando, te cobrindo com o seu manto sagrado todos os dias da sua vida. Que Jesus, o nosso irmão mais velho, nos conduza pelo caminho. Para isso é que serve os irmãos mais velhos, para nos conduzir para o caminho do bem. Deus Todo-Poderoso nos receba em sua casa, para ali fazermos morada pela vida eterna. Boa noite. Boa noite, Rose. Boa noite a Vera, que está na transmissão. E boa noite a você. Desejo você um bom descanso. Que o Senhor abençoe toda a sua família. E amanhã estamos aqui de novo, se Deus quiser. Passa à frente.